A ideia de criar uma plataforma de fácil compartilhamento de vídeo, interativa entre as pessoas das mais diversas extensões do mundo, sem a necessidade de um aprendizado técnico, salta rapidamente da cobertura de um restaurante japonês para o Google. O objetivo do inglês you, que quer dizer você, e tube, análogo a uma televisão de tubo, dá essa ideia de se ver e ser visto também. No seu estado inicial, o YouTube apresentava apenas as abas de favorito, mensagens e o seu perfil, e não exibia nada além da tela inicial que apresentava o login. Carregando essa facilidade de compartilhamento de vídeos e a interação entre os usuários, o YouTube tinha tudo para crescer. Alguns meses após o registro de domínio do YouTube, Curry, um dos inventores da plataforma, publica o primeiro vídeo, expondo tamanha admiração pelos elefantes em um zoológico. Há quem afirme não suportar tantos anúncios, mas o crescimento da plataforma se deu principalmente com esse método, onde, utilizando vários recursos de vídeos e apresentando inúmeras vantagens competitivas para o negócio, a exploração de muitos conteúdos como estratégia de campanha eleva exponencialmente o tráfego de pessoas e a compra de produtos. É um meio tão revolucionário que 2 bilhões de usuários estão usando o YouTube constantemente. Mais de 1 bilhão de horas de vídeo é acessada dia após dia. Vamos apresentar as 10 heurísticas de News, que são métodos para evitar erros básicos de usabilidade. A primeira heurística é a visibilidade do status do sistema, que significa que o sistema mostra ao usuário onde ele se encontra dentro do site, mostra o andamento ou etapas de alguma tarefa. Como temos como exemplo o aplicativo YouTube, podemos ver nos vídeos quanto tempo já se passou, ou seja, conseguimos visualizar a progressão do vídeo. Também conseguimos visualizar nas playlists, que sinaliza qual vídeos estamos assistindo no momento, os vídeos anteriores e os vídeos seguintes. E por fim, as interações com o sistema, que é a animação que vemos confirmando que demos uma curtida no vídeo, adicionamos para assistir mais tarde ou quando nos inscrevemos em algum canal. A segunda heurística é a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Essa heurística significa que são os símbolos utilizados dentro de uma interface que podem ser usados de forma a facilitar o uso pelo usuário. No YouTube, como podemos ver nas imagens, tem vários ícones ao lado mostrando para onde cada opção vai. Isso facilita para o usuário só olhar pelos ícones e já saber o que significa. E como podemos ver, a mãozinha com o legal para cima significa curtir, já com o legal para baixo significa descurtir. Então só em visualizar os ícones já sabemos o que vai acontecer ao clicarmos. E assim com todos os outros exemplos. A terceira heurística é o controle e liberdade para o usuário. Essa heurística são as chamadas saídas de emergência que a interface fornece para o usuário. No YouTube temos como exemplo, ao salvar um vídeo para assistir mais tarde ou adicionar uma playlist, aparece a opção desfazer, caso tenhamos feito isso por engano ou adicionado na playlist errada. Como também podemos desfazer caso tenha dado uma curtida ou um descurtir por engano, ou quando queremos deixar de ser inscrito de algum canal ou também queremos avançar ou voltar alguns segundos do vídeo. A quarta heurística é a consistência entre as telas do aplicativo, e essa consistência é necessária para que o usuário não se sinta perdido. No YouTube temos um problema com isso na versão mobile, porque existem 2 botões de voltar com funções diferentes. O que aparece no vídeo é para voltar para o vídeo anterior, e o voltar do próprio celular só minimiza o vídeo, e muitas vezes os usuários acabam se confundindo com um dos dois. E também na página inicial, na versão web, os vídeos que o YouTube recomenda para o usuário são vários vídeos sobre diversos assuntos, todos juntos, e deveria ser dividido por temas para facilitar na escolha do usuário. Sobre a heurística de prevenção contra erros. Então, essa heurística nos informa que é importante evitar que os deslizes e enganos sejam cometidos pelos usuários. No YouTube, nós percebemos que a caixa de confirmação para as ações. Nós temos um exemplo em que o usuário, ao tentar cancelar a inscrição em um canal, é exibida uma caixa de confirmação para que ele possa realmente confirmar se ele quer executar aquela ação ou se ele quer desistir e clicou por engano. E além disso, há sugestão na barra de pesquisa para tentar evitar possíveis equívocos. Como temos aqui um exemplo em que o usuário, ao digitar uma palavra,
logo em seguida aparecem possíveis resultados que ele pode estar interessado, assim evitando possíveis erros que ele venha a cometer. Bom, agora eu vou explicar sobre a heurística de reconhecimento em vez de memorização. Então, essa heurística nos informa que é preferível dar aos usuários maneiras de reconhecer os padrões do sistema, sem que eles sejam obrigados a memorizar cada informação. No YouTube, nós observamos que os usuários têm a opção de reconhecer a função de cada ícone ao deslizar o mouse sobre o ícone, sem precisar decorar os padrões ilustrativos existentes. Nós trouxemos alguns exemplos de como essa navegação é bem facilitada através dos ícones e como ela ocorre de maneira bem intuitiva, como por exemplo no símbolo de alertar, que é representado por um sino, transmitindo assim uma ideia de notificação e de alerta. Já na opção adicionar é representado pelo sinal de adição, transmitindo assim uma ideia de acrescentar algo que não estava presente. E na opção gostei é representada por um gesto que transmite uma ideia de positividade. E assim nós observamos que o YouTube utiliza ícones e símbolos que transmitem uma ideia bem intuitiva, sem precisar que os usuários tenham que memorizar uma carga alta de informações e facilitando assim o reconhecimento. A Lei de Eficiência e Flexibilidade do Uso diz que uma ferramenta deve ser útil para o mais iniciante usuário até o mais profissionais desses usuários, porque tem que atender a todas as expectativas do público-alvo, podendo ser o mais leigo ou o mais experiente, mais profissional, porque cada usuário é único e tem as suas próprias necessidades e habilidades. No computador a gente vê isso nos atalhos, que são tela cheia com atalho F na tecla F, espaço que dá para soltar ou pausar o vídeo, as setas que elas podem ser para avançar, direita e esquerda usam-se para avançar ou retroceder o vídeo, e em cima e embaixo são usadas para diminuir ou não o volume, isso para computador. E para celular, quando a gente pressiona 2 vezes ao lado do celular, o vídeo acelera, vai mais rápido. E tem uma questão, que a gente pode assistir o vídeo e pesquisar outros vídeos ao mesmo tempo para o celular. Porém, essa função é desabilitada e é deixada de lado quando o conteúdo é infantil. Quando o vídeo é minimizado, o vídeo para dar um alerta aos pais das crianças e evitar também que as crianças consumam outros conteúdos. Ao se tratar de estética e design minimalista, podemos ver que o layout do YouTube é simples, prático e intuitivo. Tem um menu simples separado dos grandes vídeos, com diversas funções para não haver poluição visual para o usuário. Porém, com essa quantidade enorme de vídeos na tela inicial, isso pode dar uma atrapalhada no usuário no que ele quer assistir, porque não é categorizado. Poderia haver uma categoria maior dos conteúdos que tem no YouTube. Porém, tem uma pequena falha nesse layout. Por mais que seja simples, às vezes é um pouco trabalhoso. A heurística de ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros. O YouTube trabalha muito essa questão, podendo desfazer ações como inscrever no canal ou desfazer essa inscrição. Quando salvamos um vídeo e queremos desfazer e não queremos salvar mais, ou quando enviamos formulários, quando a gente envia um vídeo e a gente esquece o título que é obrigatório. Então ele marca uma caixinha vermelha e ele diz que o usuário deve preencher campos obrigatórios, e quando não é preenchido aparece esse alerta e não dá para dar continuidade quando tem uma coisa que precisa ser resolvida. Agora eu vou explicar sobre a heurística de ajuda e documentação. Então, essas partes são geralmente menos acessadas dentro dos sistemas,
mas elas são fundamentais para auxiliar os usuários em possíveis necessidades jurídicas ou em dúvidas relacionadas ao uso dentro do site ou aplicativo. E no YouTube nós observamos que há a opção de acesso aos termos de serviço e a política de privacidade. E além disso, o usuário pode acionar a opção ajudas em caso de dúvidas. Aqui nós temos um exemplo em que o usuário tem a opção de enviar um feedback. Temos também um exemplo que mostra aqui no slide a opção do usuário solicitar uma ajuda em caso de alguma dúvida. E o usuário também tem a opção de realizar algum tipo de denúncia, caso ele observe algo que esteja violando as diretrizes do YouTube ou algo que apresente o conteúdo inapropriado. Essas maneiras de oferecer ajuda são sempre interessantes, pois passam uma imagem de responsabilidade da empresa. Essa tabela é um resumo informando se o YouTube cumpre cada heurística. A primeira heurística é a visibilidade do status do sistema. O YouTube cumpre totalmente essa heurística, pois ele fornece tudo que a heurística pede, que é o sistema mostrar visualmente tudo o que está acontecendo ao usuário. A segunda heurística é a correspondência entre o sistema e o mundo real. O YouTube cumpre totalmente essa heurística também, pois tanto na versão web quanto mobile, todos os ícones são de fácil entendimento. A terceira heurística é a liberdade e controle do usuário. O YouTube cumpre essa heurística medianamente, pois em algumas situações, como salvar um vídeo para assistir mais tarde, o sistema nos dá a opção de desfazer. Já dentro das playlists, o sistema não nos dá a opção de não redirecionar para o próximo vídeo automaticamente. A quarta heurística é consistência e padrões. O YouTube cumpre medianamente essa heurística, pois na versão mobile existem 2 botões de voltar diferentes que confundem o usuário. A quinta heurística é a prevenção de erros. O YouTube cumpre totalmente essa heurística, pois fornece ao usuário a opção de desfazer caso tenha feito alguma ação por engano. A terceira heurística é reconhecer ao invés de lembrar. O YouTube cumpre totalmente essa heurística, pois todos os ícones são de fácil reconhecimento. A sétima heurística é flexibilidade e eficiência. O YouTube cumpre totalmente essa heurística, pois fornece ao usuário atalhos pelo teclado para interagir com o sistema. A oitava heurística é estética e design minimalista. O YouTube cumpre totalmente essa heurística também, pois fornece ao usuário tudo que é solicitado por essa heurística. A nona heurística é auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. O YouTube cumpre totalmente essa heurística, pois informa ao usuário qual o erro, porque um vídeo foi deletado e etc. A 10ª heurística é ajuda e documentação. O YouTube cumpre totalmente essa heurística, pois fornece ao usuário perguntas frequentes e suas respectivas soluções. Fazendo agora uma experiência geral do usuário do YouTube e da plataforma, tanto do aplicativo, podemos entender que o que mais irrita os usuários é a questão da quantidade exacerbada de anúncios ou a qualidade reduzida dos vídeos após a nova atualização. A lei de Hick afirma que o tempo exigido pelos usuários para tomar decisões é determinado pelo número de opções possíveis que ele tem disponível. Por quê? Quanto mais opções você apresentar a seus usuários, mais tempo eles levarão para tomar uma decisão. Isso é meio óbvio, mas geralmente e muitas vezes é negligenciado por muitos na pressa de colocar muita funcionalidade, muito conteúdo, muita coisa em um site ou aplicativo. E o design ele deve usar essa lei para examinar quantas funções deve oferecer em qualquer parte do site e como isso afetará a abordagem geral dos usuários na tomada de decisões. Como no YouTube, são muitos vídeos para escolher e isso acaba dificultando na hora do usuário escolher um para assistir. A lei de Jacobi diz que os usuários passam a maior parte do tempo em outros sites. E isso significa que os usuários preferem que o site funcione da mesma maneira de todos os outros sites que eles já conhecem e já estão super familiarizados. Segundo essa lei, esses usuários preferem usar esses aplicativos semelhantes
porque simplifica no processo de aprendizado, fornecendo os padrões que já são familiares, como por exemplo, um usuário que usa a Netflix com certeza saberá usar o YouTube, porque são ferramentas semelhantes. Tem as mesmas opções de vídeo, mesmas opções de catálogo. Além disso, podemos observar a nova atualização da versão mobile, que possui stories semelhante ao Instagram. Falando sobre a aplicação da acessibilidade no YouTube, estudos feitos em conjunto pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda revelam a existência no Brasil de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa. Portanto, é extremamente necessário ter acessibilidade no YouTube. Diante disso, essa plataforma dá acesso a funções como a legenda, que pode ser utilizada para a compreensão do conteúdo do vídeo, fazendo com que dê acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva. Essa função pode ser ativada apertando o ícone CC na tela do vídeo ou apertando a tecla C no teclado. O YouTube possui outra função na barra de pesquisa, em que o usuário pode, além de digitar o que deseja assistir, ele também pode clicar no ícone com o formato de microfone e dizer qual o vídeo deseja assistir. Isso dá acesso a pessoas idosas ou com deficiência motora. Nós passamos as páginas do YouTube pelo software de análise Wave e obtivemos alguns resultados referentes à acessibilidade do site. Esses resultados variaram um pouco de página para página, mas iremos mostrar um panorama geral utilizando como base os principais tópicos que o Wave utiliza. Bom, o primeiro deles é o tópico de erros. Nesse tópico, o Wave não aponta nenhum grave erro que interfira na acessibilidade do site. Ele aponta apenas alguns erros menores, como o erro de contraste no símbolo do copyright, alguns elementos vazios que estavam invisíveis, ou pequenos ícones que não tinham texto alternativo, mas que estavam dentro de outros ícones que possuíam. Já no tópico de alertas, já possuímos alguns erros um pouco maiores. O primeiro deles é o texto do título redundante. Basicamente, o que acontecia era que o atributo do título dos vídeos tinha o mesmo string que o próprio título. Esse atributo é responsável por mostrar aquela mensagem quando o usuário passa o mouse em cima do texto. E essa mensagem era a mesma que é o título, dando assim uma informação redundante, o que não é muito aconselhável. A solução indicada nesse caso, na maioria dos casos, é remover esse atributo ou alterar ele para fornecer uma informação melhor e que não seja duplicado. Vale salientar que o texto do título pode ou não ser lido por leitores de tela e é normalmente inacessível para usuários que navegam apenas utilizando o teclado. Por isso que é importante dar uma informação útil nesses mecanismos de consulta, como o atributo title. Outro erro encontrado nesse tópico foi o link redundante. Isso acontece porque algumas imagens possuíam um link que ia para o mesmo lugar que o texto que ficava adjacente a ela. Nesses casos, pode deixar a navegação no site para usuários que navegam com o teclado, por exemplo, mais vagarosa. A pessoa tem que dar mais telas para conseguir sair do mesmo lugar. Nessas situações é aconselhado combinar o link redundante em um só e remover qualquer texto redundante ou texto alternativo que a imagem tiver. Porque em casos em que a imagem possui um texto adjacente a ela que explique a própria imagem, ela não precisa ter um texto alternativo. Isso tudo baseado no item 2.4.5, que é propósito de link, da WCAG. Indo para o próximo tópico de recursos, nós também temos algumas features legais do site. A primeira delas é os textos alternativos que a gente falou anteriormente. Eles são muito importantes e estão presentes no site, justamente porque esses textos eles servem para descrever o conteúdo ou a função de uma imagem para usuários que utilizam leitores de telas ou qualquer outra situação em que essa imagem ela não é visível ou fica inacessível.
o que basicamente possibilita esses usuários compreender o que aquela imagem quer passar, né? A informação que ela quer passar. Outro recurso que é possível identificar no site são os textos alternativos vazios ou nulos. Nesse caso, são situações em que o texto alternativo não precisa existir, ele pode ser vazio ou nulo, que, como já te disse anteriormente, são em casos em que a imagem ela possui normalmente um texto adjacente a ela que já explica a sua função ou já define ela. Então não há necessidade de colocar um texto alternativo nela, pois ele só atrapalharia na hora do leitor passar. E você deixando ele nulo, assim o leitor pode ignorar ela e só ler o texto adjacente que já explica a própria imagem. Isso tudo baseado no item 1.1.1 Non-Task Content da WCAG. O outro tópico, no caso, é a linguagem. O site ele apresenta no seu HTML identificando qual é o idioma utilizado naquela página, pois é muito importante para os leitores de tela saber qual idioma vai ser apresentado naquela página para auxiliar na pronúncia para os seus ouvintes. Assim como é dito no item 3.1.2 Language of Parts, também da WCAG. Passando para o próximo tópico, elementos estruturais, o site também apresenta features muito boas. A primeira delas é referente ao nível dos títulos. Ele apresenta uma estrutura muito boa em relação aos níveis, o H1, H2, H3. E isso é muito importante, porque esses títulos eles facilitam a navegação dentro da página para os usuários que utilizam essas tecnologias assistivas, além de fornecer um significado semântico, visual e estrutural ao site para esses usuários. Se você vê uma informação como título 1 e outra como título 2, você sabe que é uma dentro da outra se ela estiver estruturalmente correta. Isso baseado também nos itens 1.3.1, 2.4.1 e 2.4.6, também da WCAG. Outro recurso muito importante presente é as listas não ordenadas. As listas não ordenadas elas são muito importantes para usuários de tecnologias assistivas, porque elas são facilmente navegáveis e acessíveis a eles. Então você colocar coisas dentro de listas facilita muito a vida deles, se eles utilizarem leitores de tela ou até mesmo utilizando o tab do teclado para navegar dentro delas. Eles também utilizam, também é presente no site do YouTube, elementos de design, caso o header, navigation, main content e o aside, que são importantes para segmentar, organizar o conteúdo, porque se um leitor de tela perceber que aquilo está dentro de uma tag aside, uma tag header, ele sabe quais tipos de informação esperar para apresentar ao usuário, o que traz bastante facilidade para dar uma semântica ao site e também agiliza na hora da navegação. Assim como é dito nos itens 1.3.1 Info and Relationship e 2.4.1 Bypass Block, também da WCAG. Passando para outro tópico também muito importante, o ARIA. Tá? ARIA, só para definir ela de maneira rápida, é uma sigla que, traduzido para o português, significa Aplicações para a Internet Ricas em Acessibilidade. Ela é basicamente uma especificação da W3C para aprimorar a acessibilidade de maneiras que o HTML puro ele normalmente não consegue. O ARIA, no caso, ele fornece novos atributos e novos valores de código que expandem o vocabulário e a semântica do HTML, para assim facilitar e aprimorar a acessibilidade na web. Ele normalmente utilizam 3 elementos: os roles, as properties e os states, papéis, propriedades e status. No caso do site do YouTube, o Software Wave apontou que ele possui vários desses elementos no seu site. Entre eles nós temos os labels, que serve para identificar para o leitor de tela que aquele elemento possui um rótulo, um texto que vai ser lido pelo próprio. Então você passa por cima, o leitor passa por cima daquele texto e ele vai ler essa label. Isso normalmente é utilizado quando os próprios itens do HTML, como o label, enfim, não são acessíveis naquela situação. Também temos o Tab Index, que serve justamente para a navegação utilizando o teclado. Ele tem, por meio do seu valor, que pode modificar de 1 a 0, ele consegue fazer uma lista ordenada
dos itens para ser utilizado pelo Tab. Então ele consegue fazer uma fila onde o usuário, com um simples toque do Tab, consegue ir de um item para o outro, ou em caso em que isso não é necessário, ele pode bloquear o acesso desse usuário por meio do Tab. Também possui outros itens como Hidden, que garante que elementos que são necessários que sejam escondidos não sejam vistos pelos leitores de telas, e o Pop-up, que avisa ao usuário que aquele elemento vai mostrar um pop-up quando clicado ou quando interagido com ele. E isso está tudo presente no item 4.1.2 Name, Roles and Value da WCAG. A comunicação trouxe para nós novas formas de entendermos o mundo, e ela está presente em todo o nosso dia a dia, inclusive no YouTube. Nele, percebemos que são utilizadas 3 cores simples em seu logotipo: o preto, o vermelho e o branco, onde a cor preta representa a elegância, a força. A cor vermelha está em volta do símbolo triangular branco, que expressa o amor ou paixão. O triângulo que vemos na logo expressa características como poder, força, energia e muito mais. Além disso, para podermos usar o logotipo do YouTube, é aconselhável aplicar o uso de espaços livres, que tem como função sobrepor o ícone do logotipo em elementos gráficos. Devemos utilizar também o dimensionamento, que serve para organizarmos o ícone do logotipo para tamanhos específicos, fazendo com que a visualização dele seja nítida e legível.